Irmãos, podem tomar seus assentos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Hoje, Páscoa, celebramos a ressurreição de Cristo, a cruz vazia, o túmulo vazio, e à destra do Pai está sentado o nosso Rei, o nosso Senhor. É motivo de gratidão, e esse momento é um momento em que nós externamos a nossa gratidão através da participação na mesa do Senhor, porque a Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa não é o ovo, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou e por isso nós estamos aqui celebrando a sua morte e ressurreição. Amém? Nós temos muito que agradecer a Ele. Por quê? Porque Ele mudou a nossa história. E se Ele ainda não mudou a sua história, é porque você não permitiu. Porque se você abrir o seu coração e deixá-lo entrar, Ele entrará no seu coração e transformará a sua vida. Porque há um milagre que acontece, o maior milagre, que ninguém pode imitar ou fazer igual. Não é o cego ver, não é o coxo andar, não é o morto ressuscitar, mas é o novo nascimento. Esse é o maior milagre. Estamos aqui, mas nós nascemos de novo, através da operação do Espírito Santo em nossas vidas. E nós, na nossa mensagem dessa noite, iniciamos fazendo uma pergunta: o que é que Jesus conquistou para nós com a sua morte e ressurreição? De acordo com a doutrina cristã, expressa nas Sagradas Escrituras e nas principais tradições teológicas, a morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia representam o ato redentor central da história da salvação. Esses eventos, a sua morte e ressurreição, não foram meros incidentes históricos, mas o cumprimento do plano divino para a reconciliação da humanidade com Deus. E a seguir nós vamos ver como isso se processou. Portanto, sua morte e ressurreição não foi algo que aconteceu aleatoriamente, mas sim o cumprimento de um plano divino, visando a redenção de toda a humanidade. Porque está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele, primeiro, Deus amou o mundo, e depois deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E nesse contexto estamos inseridos, eu e você. E a morte na cruz, primeira conquista de Jesus para nós, através da sua morte na cruz, foi a expiação e vitória sobre o pecado. Expiação e vitória sobre o pecado. A crucificação de Jesus foi o sacrifício substitutivo, perfeito. Até então, vários sacrifícios eram feitos. Sacrifícios de animais, o cordeiro imolado, desde a celebração da Páscoa, ou melhor, antecedendo, desde a queda, quando Deus imolou um cordeiro e da sua pele fez vestimenta para os nossos primeiros pais. Então, esses sacrifícios eles vinham sendo repetitivos, até chegar o momento
em que Jesus veio e se ofereceu para realizar um sacrifício perfeito. A humanidade, desde a queda descrita em Gênesis 3, encontra-se em estado de separação de Deus devido ao pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Não tem como estar com Deus e estar no pecado, porque o pecado entrou na humanidade e com ele entrou a morte, não somente física, mas espiritual. E a morte espiritual é a separação do homem de Deus. Sabe por que nós somos tão problemáticos? Sabe por que nós passamos por tantas adversidades, lutas interiores, guerras espirituais? Por causa do pecado. O pecado, ele é terrível. Então, a humanidade estava separada de Deus devido a isso. O que acarretava e acarreta condenação espiritual e morte eterna, como está lá em Romanos 3:23, que nos diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou para a terra e não viu um justo, nenhum sequer. Ninguém que fizesse o bem. E mesmo aqueles que realizavam o bem, a justiça, para Deus era como trapo de imundície, porque o pecado faz esta separação. Então, na continuidade, nós vamos ver que Jesus, sendo Filho de Deus encarnado e sem pecado, assumiu voluntariamente sobre si a culpa e a penalidade de toda a humanidade. Quando ele foi para a cruz, quando ele foi pregado naquela cruz, ele assumiu todo o nosso pecado. Ele assumiu o seu pecado. Ele assumiu o meu pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele foi o nosso perfeito substituto, entregando-se a si mesmo para que nós pudéssemos gozar da presença de Deus ou adentrar a presença de Deus. E nós vamos ver que a conquista principal, a remissão completa dos pecados, pela sua morte, Jesus satisfez a justiça divina e propiciou o perdão aos que nele creem. O perdão para os que nele creem. Quando você, ao ouvir a mensagem da salvação, creu, entregou a sua vida a Jesus, todos os seus pecados foram cravados na cruz. Você foi justificado. Palavra essa que significa que ele tornou você justo. O seu nome não está mais na lista negra de Deus. Daqueles que pecaram e afastados dele se encontram. Mas não, a morte dele na cruz é a garantia de que hoje você pode dizer: eu fui justificado. Ele levou sobre si todo o meu pecado. Aleluia. Então, a sua morte satisfez a justiça divina, propiciou perdão aos que nele creem, como afirmado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, ele nunca pecou.
ele nasceu como nós, mas concebido pelo Espírito Santo. Homem puro, justo, ninguém podia acusá-lo de nada, mas ele se entregou por mim e por você. E aí vem, além desse benefício, dessa conquista dele, com a sua morte na cruz para nós, que é a nossa justificação, que é a purificação dos nossos pecados, outros benefícios foram obtidos. Primeiro, a reconciliação entre Deus e o ser humano. Está lá em Romanos 5, versículo 10, que diz: pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós éramos inimigos de Deus, mesmo sendo religiosos. Por quê? Porque o pecado nos torna inimigos de Deus e nos coloca afastados dele. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. É o pecado que nos afasta da presença dele. Mas a reconciliação entre Deus e o ser humano foi obtida através da morte de Jesus. Quando Jesus expirou e disse: está consumado, a cortina que separava o santo dos santos, ela se rasgou de cima a baixo, de alto a baixo. Não foi ao contrário, por quê? Porque foi um ato soberano de Deus. Aquela cortina que se rasgou, é porque aquela cortina fazia separação entre Deus e o homem, entre o santo e o santo dos santos. Somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano, depois de ter se purificado e purificado também toda a nação. Uma vez por ano, com todo um aparato, uma corda amarrada na cintura, com os sacerdotes lá do lado de fora, para caso acontecesse dele morrer alguma coisa, ninguém podia entrar para pegá-lo, tinha que puxá-lo, porque o lugar santo dos santos é a presença do Altíssimo. Ele não poderia entrar lá de qualquer jeito. Ele teria que oferecer um sacrifício expiatório. Ele tinha que fazer isso para entrar. Havia nas suas vestes, lá, tipo sininhos, que enquanto ele trabalhava no Santo dos Santos, aquilo fazia barulho e todo mundo, aquele que estava lá fora, sabia que ele estava vivo. Mas, quando Jesus expirou, aquela cortina se rasgou de alto a baixo. Significa que a partir de então, todos que nele creem, têm entrada direto no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele conquistou isso para nós. Outro benefício, o rompimento do domínio do pecado sobre a vida humana. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7, que nós vamos ler. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, houve aí um rompimento do domínio do pecado sobre a vida humana, sobre aqueles que nele creem. Porque a sua morte na cruz, e após a sua morte, ele foi sepultado. Mas a morte dele na cruz simboliza também a nossa morte. Nós morremos com ele na cruz. E isso é tipificado pelo batismo. Quando nós somos imergidos na água, simboliza que nós ali descemos à sepultura com ele, para ressurgir para uma nova vida. É claro, isso não ocorre somente no ato do batismo. O ato do batismo é um ato que mostra aquilo que já aconteceu conosco.
que aconteceu lá no interior do nosso coração, o novo nascimento. Então isso é demonstrado publicamente, testificado publicamente no momento em que nós descemos as águas. Estamos dizendo, fomos sepultados com Cristo, para com Ele hoje vivermos uma nova vida. O velho homem ficou lá, o velho homem ficou na sepultura, o velho homem morreu para que o novo homem ressurgisse para uma vida nova, ou uma nova vida. Seguindo, outro benefício, a derrota das potestades espirituais do mal. Está lá em Colossenses, se você quiser seguindo aí comigo os textos, Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, o expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Sabe o que isso significa, queridos? Que as potestades espirituais do mal, Satanás e os demônios, foram derrotados por Jesus com a sua morte na cruz. Jesus o expôs publicamente. Esse texto, segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, numa das suas aulas, ele nos disse isso, que quando o exército romano vencia o exército inimigo, eles pegavam o general do exército inimigo, rasgavam as suas vestes, tiravam suas sandálias, amarravam correntes nas suas mãos e nos seus pés, e então o general vitorioso na sua biga, né, ou na sua carruagem, ia com a sua carruagem puxando o general derrotado, expondo ele por todas as ruas de Roma. E o pessoal, então, ficava zombando, jogando objetos. É isso que o texto está dizendo que o Senhor Jesus fez com o inimigo. Ele foi exposto publicamente. A derrota dele foi uma derrota total. Então, queridos, outro benefício obtido é que Satanás foi derrotado e não tem mais poder nenhum contra aqueles que são filhos de Deus. Satanás foi derrotado. A morte de Jesus na cruz abriu as portas das cadeias espirituais. É por isso que quando nós chegamos para alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, nós não chegamos até essa pessoa para lhe oferecer uma religião. E comete o maior erro e engano aqueles que olham e dizem, toda religião leva a Deus. Fulano é tão religioso. Ele fala de Deus. Ele fala de Cristo. Então é nosso irmão. Não é bem assim, queridos. Se não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não entregar a sua vida a Ele, nenhuma religião irá salvar essa pessoa. Por mais justa e honesta que ela seja, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça, a graça concedida por Jesus com a sua morte na cruz. Então, nenhuma religião tem o poder de nos conduzir até Deus.
de nos reconciliar com Ele. Somente Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos para alguém e falamos: olha, querido, você hoje não precisa mais estar nesta vida. O pecado não tem mais domínio sobre você a partir do momento que você reconhecer que Jesus é o seu Senhor. Porque na morte da cruz, Ele nos libertou. E nós temos que levar essa mensagem de libertação a quem está preso. É um salvo-conduto para chegar para aquela pessoa e falar: mas por que você ainda está aprisionada aí? Por que você está dentro desta cadeia? A porta está aberta, Jesus abriu, Jesus morreu no seu lugar, creia nele, entregue a sua vida a ele. Não estamos te oferecendo para abraçar uma religião, não estamos te chamando para ser religioso, estamos te chamando para uma nova vida, estamos te chamando para que você receba Jesus e tenha a vida eterna. A vida eterna. E temos que anunciar ao mundo que Satanás está derrotado. Temos que dizer a alguns nossos irmãos que vivem correndo, desesperados, amedrontados, clamando: ao inimigo está furioso, o inimigo está furioso. O inimigo entrou e fez uma arruaça na minha vida, porque o inimigo entrou. Queridos, o inimigo não tem poder sobre aqueles que estão debaixo da guarda do Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O inimigo não tem poder na sua vida. O inimigo não tem, ele pode usar da psicologia, ele pode usar da manipulação, dizer a você que você está derrotado, está derrotada. Quem é você? Pecador, pecadora. Para hoje dizer que é filho de Deus, quem é você? Ele pode usar isso, essa estratégia. E de repente, se você tiver algum pecado de estimação, a consciência vai pesar. E é mesmo. Quem sou eu? Miserável pecador. Eu não presto, não valho para nada. E o inimigo vai te derrotar. Vai dizer isso mesmo. Entre com tudo, cara, e coragem no pecado. Não tem jeito para você. Mas se isso acontecer, lembre-se, a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Reconheço e reconhecemos que somos pecadores, porque aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Porém, acima de tudo, nós também reconhecemos que a morte de Jesus na cruz nos libertou, que o sangue derramado naquela cruz nos purifica e nos purificou de todo o pecado. E nos adentramos na sua presença, não pelos nossos méritos, não porque somos bonzinhos, mas pelos méritos alcançados por Jesus na cruz do Calvário. Amém? O inimigo não tem mais poder. Jesus, eliminou na cruz a barreira que impedia o acesso pleno à presença de Deus, estabelecendo uma nova aliança baseada na graça e não na observância da lei mosaica. Uma aliança baseada na graça de Deus. Essa graça que é concedida a todos nós. Louvado seja nosso Senhor. Segundo, a ressurreição é a vitória sobre a morte e a garantia da vida eterna. Jesus, com a sua ressurreição, ao ressuscitar, ele nos proporciona a vida eterna. A ressurreição corporal de Jesus, atestado nos evangelhos e nas cartas apostólicas, não foi apenas a reversão da morte, mas a demonstração definitiva do poder de Deus sobre ele. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, confirmando a veracidade de suas palavras e a sua identidade divina. Assim como ele ressuscitou com um corpo glorificado, assim também todos
aqueles que pertencem a ele, que descerem à sepultura, irão também ressuscitar com o corpo glorificado, porque ele, Jesus, é o primogênito de uma nova criação. Ele foi o primeiro, desceu à sepultura e ressuscitou. Os nossos amados que desceram à sepultura, cujas almas estão com o Senhor hoje, irão também ressuscitar com o corpo glorificado. E quando Jesus vier, nós que estamos vivos, também teremos o nosso corpo transformado, um corpo de dor, um corpo de sofrimento, um corpo que a todo momento te causa dor, cansaço. Este corpo será transformado em um corpo glorioso, um corpo glorificado, a qual o Senhor tem preparado para nós. É como diz Paulo, essa casa, ela é corruptível, mas a casa que ele tem preparado para nós, ela é incorruptível e ela é eterna. Mas isso não é mito, isso é literal, isso é real. Você crê nisso? Você crê que tem o corpo preparado para você? Que você receberá esse corpo? Se a trombeta soar agora e Jesus descer até as nuvens para se encontrar conosco, o Espírito Santo irá nos pegar, irá nos envolver, e nesse envolvimento, novo corpo nós teremos, e subiremos elevado até as nuvens ao encontro dele nos ares. Ele conquistou isso para nós através da sua morte na cruz. A derrota definitiva da morte é a conquista principal. A morte física e espiritual, que era o salário do pecado, perdeu o seu poder eterno sobre os crentes. Como diz lá, 1 Coríntios 15, 54 e 57, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte, é a vitória sobre ela. Outros benefícios, a esperança certa da ressurreição dos mortos para todos que estão unidos a Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que aqueles que morreram ressuscitarão para juntamente conosco, que estivermos vivos, subirmos aos ares, ser levado pelo Espírito Santo, arrebatamento ao encontro de Jesus nos ares. Outro benefício conquistado por Jesus na cruz, a justificação e a adoção como filhos de Deus, como está em Romanos 4, 25 e também no capítulo 8, versículo 15 a 17. Nós passamos agora a ser filhos de Deus. Aí você poderá dizer, mas todos são filhos de Deus. Mas tem filhos por criação. Toda criatura, inclusive os anjos, seres celestiais, são também chamados de filhos de Deus. Mas aqui, o significado é mais profundo. O significado fala de adoção. Nós somos adotados na família de Deus. Fazemos parte da família de Deus hoje, como filhos de Deus. Todos quanto entregaram a sua vida a Jesus, passaram e passam a ser filhos de Deus. Fazerem parte da família divina. Foi, como sempre falamos, Jesus, na sua ressurreição, ao encontrar-se com Maria Madalena, ele manda ela levar uma mensagem aos discípulos. Ele diz, vai e diga aos meus irmãos. Eu quero dizer com isso, querido, que ele nos chama de irmãos dele, porque nós somos inseridos na família, aonde ele é o filho mais velho, aquele que cuida da nossa herança, até nós estivermos prontos para recebê-la. Então ele diz, vá e diga aos meus irmãos, que eu fui para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, fomos inseridos na família divina.
Isso não é pouca coisa não, querido. Eu não sei se você entende a profundidade disso. Você consegue entender essa profundidade? É como, de repente, nós não temos família, e uma família nos olha e diz assim, eu vou te adotar. Você vai ser da minha família agora. Você é seu pai, vai ser sua mãe. Você agora tem uma família, você terá um nome. E aí o indivíduo que não tinha família, nem pai, nem mãe, sozinho no mundo, ele passa agora a ter uma família, ele passa a ter agora um nome. Ele não está mais só. Isso aconteceu conosco, queridos. Nós hoje somos parte da família de Deus. Deus é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. E Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou o seu Espírito que habita em cada um de nós. Que maravilha! Isso foi conquistado por Jesus Cristo na cruz. Então, nós temos também outro benefício obtido através da morte e ressurreição de Jesus. O envio do Espírito Santo que habita em nós e nos capacita para uma vida de santidade e serviço. Está lá em João 16, versículo 7, Atos 2, 33. Então, queridos, outro benefício, o Espírito Santo que foi enviado. Jesus, ele ressuscitou e subiu, mas ele disse aos discípulos, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que está convosco e estará em vós, e estará para sempre. Então, ele nos enviou o Espírito Santo. Mas eu não sei se você entende também a profundidade disso. A morte de Jesus na cruz, sua ressurreição, lhe trouxe esse benefício. O Espírito de Deus habitando em você. Pare para pensar. Existe tanta profundidade nisso e às vezes nós ficamos na superfície. Eu não sei que ponto isso é importante para você. Parar e pensar. O Espírito de Deus está aqui dentro. Deus habita em mim. E quando éramos ignorantes quanto a isso, saíamos desesperados de um lugar para outro, buscando uma igreja, não que seja errado ir à igreja, tá? Vocês vão me entender. Buscando uma igreja, não que seja errado ir ao monte, mas subir aos montes, procurando onde está Deus. Onde está Deus? Eu preciso de Deus. Mas, quando nós éramos do mundo, justificava-se isso. Porque nós estávamos afastados dele, e o pecado nos mantinha afastados dele. E procurávamos desesperado por ele. E o inimigo entrava no circuito e dizia, ele está ali, é aquela árvore. Ele está ali, é aquela entidade. E lá íamos nós. Até que conhecemos a verdade. Até que a palavra chegou até nós. Até que nós entendemos e ouvimos a palavra dizer, ou melhor, Jesus falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí, entendemos, é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, eu quero Ele, eu o aceito, vem Jesus, eu entrego a minha vida, pronto, agora, eu entreguei minha vida a Jesus, eu desci as águas, eu entendi o plano da salvação, mas em todo esse processo, já havia alguém trabalhando nisso, havia alguém que usava uma pessoa para orar por mim, havia alguém que era usado para chegar e me dar uma palavra, havia alguém, e o Espírito de Deus trabalhando até que nós nos rendemos a Ele, e aí Ele entrou e veio habitar em nós.
Não precisamos mais correr de um lado por outro para poder encontrá-lo. Ele está onde nós estivermos, no nosso quarto, na nossa sala, no carro, nas conduções, no trabalho. Ele está em nós. Tudo isso obtido por Jesus com a sua morte na cruz. O envio do Espírito Santo. O outro benefício conquistado por Jesus na cruz foi a inauguração do reino de Deus em sua plenitude futura, mas com a promessa de uma nova criação livre de dor, sofrimento e morte, que está lá em Apocalipse 21, versículo 4. Quando tudo isso for transformado, novos céus e nova terra, não havendo mais nem dor nem sofrimento, aonde o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, uma nova criação que irá culminar com a vida eterna para a humanidade. Primeiro, Deus está trabalhando conosco, está trabalhando com Israel. Haverá um momento da plenitude do reino, aonde o inimigo, a morte, o inferno serão lançados para sempre no lago de fogo e enxofre. Então, ao resumo, partindo para a finalização, o resumo das conquistas para a humanidade. Por meio da sua morte e ressurreição, Jesus conquistou de forma definitiva e suficiente o perdão e a libertação do pecado, a reconciliação com Deus Pai, a vitória sobre a morte, o diabo e as forças do mal, a garantia da vida eterna e da ressurreição para os que nele confiam, e a possibilidade de uma nova vida transformada pelo Espírito Santo, já aqui e agora, no presente. Essas conquistas, elas não são automáticas, elas se tornam eficazes pela fé pessoal no sacrifício de Cristo. Ou seja, ela se torna eficiente na vida daqueles que creem. A partir do momento que você crê em entregar a sua vida ao Senhor, é isso que Jesus conquistou para nós na cruz e através da sua ressurreição. Repetindo, o perdão é a libertação do pecado. Amém? Seu Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então você pode dizer nessa noite que vamos cear, eu sou livre? Mas diga isso com convicção. Não sejamos como aqueles que no momento do culto, envolvidos pela emoção, fazemos essa declaração, mas que na primeira adversidade, meu Deus, que vai ser de mim? Não, queridos. No momento da adversidade, no momento da guerra, aonde ela estiver travada, no momento mais árduo, nesse momento, levante a sua cabeça e diga, eu sou filho de Deus. Jesus conquistou a vitória por mim e para mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Seja na luta, seja na bênção, seja onde for, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, essas garantias, essas verdades absolutas, nós temos que vivê-la integralmente, porque a morte de Jesus e sua ressurreição nos proporciona isso. Amém? Então, vamos repetir juntos? Perdão é a libertação do pecado. A reconciliação com Deus, a vitória sobre a morte, o diabo e as forças do mal, a garantia da vida eterna e da ressurreição, e a vida transformada pelo Espírito Santo já agora.
Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele conquistou tudo isso na cruz. E a sepultura não pôde prendê-lo, Ele ressuscitou. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Aleluia, glória a Deus.